Encontro no deserto. Oi, meus amigos, tudo bem? Estou aqui de novo. Vamos à história? Depois que Moisés saiu do Egito, a sua profissão foi pastor de ovelha. Um dia, quando Moisés saiu para levar as ovelhas de Jetro para pastar, ele tinha visto um arbusto se queimando. O arbusto demorou muito a se queimar, só que ele não se consumia. Ele ainda continuava queimando. Moisés, depois que saiu do Egito, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. E depois desse momento aí com a sarça, Deus, o grande eu sou, pediu a Moisés que voltasse para o Egito. Chegando lá, ele deveria procurar o governador e falar sobre os planos de Deus para o seu povo que era escravo ali. E Moisés sabia que aquele governador jamais iria concordar em perder tantos escravos. Eu já tentei resgatar meu povo há alguns anos. Até matei um egípcio. Lembro como se fosse hoje. Ele estava batendo em um escravo hebreu e perdi toda a credibilidade com os israelitas quando o matei. E depois daquele assassinato, tive que fugir para salvar minha vida. Meus amigos, Moisés tinha uma longa estrada pela frente. E pouco antes, Deus havia mostrado a Moisés 3 sinais miraculosos que ele poderia usar para impressionar os egípcios. O primeiro, se ele jogasse o cajado no chão, ele se transformaria em uma cobra. O segundo era colocar a mão dentro da roupa sobre o peito, ela ficaria leprosa, branca como a neve. Se nenhum desses sinais funcionasse, Moisés jogaria a água do Nilo sobre o chão e ela se transformaria em sangue. Mas olha só, meus amigos, Moisés já havia visto os mágicos do Egito fazerem coisas semelhantes. Moisés não acreditava que os egípcios se impressionariam com isso. E outra, ele havia passado 40 anos fora cuidando das ovelhas do seu sogro. Depois de tantos anos, ele não mais se sentia como libertador de Israel. E na verdade, ele nem sabia se conseguiria falar a língua deles novamente. E àquelas alturas, as ovelhas eram o único público que não deixava Moisés nervoso. No entanto, ele não poderia ficar muito tempo ali sentado com pena de si mesmo. Então, Deus o chamou novamente. Então, Moisés colocou as mãos sobre os olhos e se virou ao arbusto que não parava de se queimar. E Deus falou essas palavras que está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Deus ofereceu a Moisés tudo o que ele precisaria para cumprir a sua tarefa. Só que Moisés, meus amigos, ainda estava com medo. Por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Já falhei uma vez, e se eu falhar de novo? Então, meus amigos, Deus falou outra vez. E quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está indo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Quando Deus falou isso, Moisés ficou maravilhado. Ele reencontraria o seu irmão Arão. Fazia muito tempo que ele não via seu irmão. Arão, meus amigos, realmente sabia usar as palavras. Juntos, os dois formariam uma grande dupla. Assim, os temores de Moisés começaram a desaparecer. Definitivamente, Deus não deixaria Moisés desistir facilmente dessa missão. E também seria ainda através dele que Deus falaria. Deus lhes havia dado talentos de liderança e agora estava ordenando que ele os usasse para ser uma bênção ao próprio povo de Israel. Moisés ficou acanhado porque Deus o estava chamando, mesmo depois de haver cometido tantos erros. E também por causa do medo que havia demonstrado. Ao terminar as palavras, Deus pediu a Moisés que pegasse o cajado e ele o pegou. Quando Moisés se abaixou e levantou, o arbusto já tinha parado de queimar. Só que ele não estava seco como se tivesse queimado não, continuava verdinho. Depois disso, Moisés calçou novamente suas sandálias e voltou para casa. Deus me prometeu ensinar tudo o que devo fazer. Ele quer até mandar alguém comigo com talentos diferentes dos meus para ajudar. É engraçado. Quando pensei que passaria o resto de minha vida calmamente pastoreando ovelhas, Deus me chama para pastorear pessoas. Moisés sorriu, alegre por saber que Deus ainda estava com ele. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela?
Eu aprendi que Deus não chama pessoas que não estejam fazendo nada para fazer o seu trabalho. Que eu e você possa ser igual a essas pessoas, sempre ocupadas fazendo o trabalho de Deus ou ajudando pessoas. O que você entendeu? Coloca aqui embaixo que eu quero ler, tá bom? Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva-o com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Romanos 12, capítulo 6, 7 e 8. Deus me chama com os talentos que me concedeu a ser uma bênção para os outros. Esses aqui são os meus amigos que pararam um minutinho e escreveram para a gente. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história preciosa. Ajuda-nos a sermos servos seus para servir pessoas que ainda não te conhecem. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Minha lição eu estudei e aprendi do amor de Deus. Para sempre vou seguir Jesus. Amém.